Olá, bom dia. Esse é o programa Mundo Real, programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas. Aquela igreja que fica no coração de Duque de Caxias, na Avenida Daci Vargas, 701, Gramacho. Eu tenho a honra e o prazer de estar aqui representando o reverendo José Santana Santos, um grande homem de Deus, esse grande homem de Deus que toda sexta-feira, às 11 horas, tem levado até você esse momento muito especial, que é um esclarecimento da palavra de Deus no seu coração, na sua mente, pregando e de uma maneira muito especial, com uma energia celestial sobre o que é o reino de Deus dentro das Sagradas Escrituras. Semana passada, o reverendo esteve aqui com o pastor Eduardo e deu uma mensagem muito especial, a importância da igreja. E eu estou aqui com ele hoje, que vai dar uma continuidade a essa palavra sobre a igreja, que é o pastor Eduardo. Bom dia, pastor Eduardo. Bom dia, pastor Miranda. Bom dia, meu amigo telespectador. Como bem falou o nosso querido pastor Miranda, o nosso reverendo José de Santana Santos iniciou um tema muito importante sobre a igreja. Nós vamos estar aqui, então, dando continuidade a esse tema, com a Bíblia aberta, a Palavra de Deus. Então fique ligadinho, abra o seu coração. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma exposição aqui da Palavra de Deus, dando continuidade a esse tema muito importante que é a igreja. E falando na igreja, eu queria convidar você, meu amigo, você amiga, para conhecer o Templo Central da Assembleia de Deus em Gramacho. São pessoas que estão ali completamente envolvidas em adorar e agradar a Deus. O grande momento de pregação da palavra, domingo agora, próximo domingo, às 9h30, é a grande reunião da exposição da palavra de Deus, de louvor, de adoração, onde o reverendo José Santana Santos estará pregando uma poderosa mensagem. Você está vendo aí nas imagens os irmãos alegres, animados, renovados. Isso tudo por quê? Porque Deus está nesta igreja, está agindo nessa igreja. Eu queria convidar você para neste domingo, 9h30 da manhã, você não pode perder. Esteja conosco, venha ouvir uma mensagem direto do coração de Deus para você. E eu queria dar um recado também aos jovens. Você que é jovem e que está precisando de uma luz do evangelho na sua vida, amanhã, sábado, às 19h30, vai ter um culto muito especial. É o Encontro com Cristo. Jovem que quer encontrar com Cristo. Você que está desesperado, não sabe mais o que fazer, precisa de um poder de Deus na sua vida, está cansado dessa vida? Olha, venha conosco, sábado agora, às 19h30, o pastor Alex, que é o coordenador da juventude, junto com outros pastores, estará orando por você, estará dando uma palavra para o jovem e você vai sair de lá diferente. Eu tenho certeza que Deus vai agir na sua vida de uma maneira muito especial, porque essa igreja é uma igreja viva 24 horas e eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Agora eu queria ir para os intervalos comercial, daqui a pouco eu volto e a gente tem muita coisa boa aí para falar com você. Copacabana está sendo impactada pelo poder de Deus. Deus tem manifestado seu poder nas grandes concentrações de fé, por curas, milagres e ensino da palavra. Você que vem buscando respostas para os seus problemas financeiros, familiares, conjugais, de saúde, espirituais, sentimentais e emocionais. Não perca esta grande oportunidade. 2 grandes reuniões fortes, aos domingos, às 10 horas da manhã e às 17h30, no Copacabana Mar Hotel, Rua Viveiro de Castro, número 155, próximo à estação do metrô Arco Verde. Você da Zona Sul e de toda a cidade do Rio de Janeiro, venha receber o milagre e uma palavra de Deus para o seu coração. Uma equipe de pastores, missionários e obreiros estarão orando forte por você. Informações pelo Telebênção 2673-1819. Assembleia de Deus Central em Gramacho. Uma igreja viva 24 horas. Estamos de volta e o tema agora é as características de uma igreja genuinamente bíblica.
Semana passada, ele deu uma contribuição muito importante aqui com o nosso reverendo e hoje vai trazer uma exposição até um pouco maior do que foi semana passada. E é um tema muito sugestivo, pastor Eduardo, importância da igreja. Nós vemos uma era em que as pessoas querem ficar longe da igreja, querem dar o seu jeito, mas a Bíblia tem resposta para isso. Com certeza, pastor Miranda, meu amigo, a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala fortemente sobre a igreja. E a palavra igreja, ela vem de um vocábulo grego que significa eclésia, ou seja, os chamados para fora. Então, Deus chama as pessoas para que possam estar juntamente diante dele nessa assembleia maravilhosa que é chamado de igreja. Então, a palavra igreja, ela saiu dos lábios do Senhor Jesus Cristo. A primeira vez que essa palavra foi expressa foi dos lábios do grande mestre, do Salvador Jesus, aquele que é antes de todas as coisas. Então eu não posso separar o Criador da sua criatura. Então o próprio Jesus que criou a igreja. Então se eu amo Jesus, eu amo a igreja. Então se eu amo Jesus, eu quero estar na igreja. E agora esse tema muito sugestivo, que fala sobre as características de uma igreja genuinamente bíblica. Então eu queria ler com vocês aqui uma passagem da Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que o apóstolo Paulo ele fala aqui uma palavra muito interessante. Diz assim no versículo 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Bom, uma igreja genuinamente bíblica é uma igreja que tem um compromisso com a sã doutrina. O que é a sã doutrina? A sã doutrina é a mensagem que os profetas, que os apóstolos e que o Senhor Jesus Cristo pregou. Eu não posso pregar outra mensagem que não seja essa. Eu não posso inventar, a igreja não pode inventar outra mensagem a não ser essa. O profeta João Batista, lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, ele fala, olha, arrependei-vos porque está próximo, é chegado o reino dos céus. Aí, depois que Jesus foi batizado, iniciou o ministério dele, quando ele tinha 30 anos, ele não inventou uma mensagem, ele continuou e falou, olha, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E depois, com o advento do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, que os apóstolos foram batizados, o apóstolo São Pedro ele se levanta e faz o primeiro discurso, pastor Miranda, da igreja. E aí as pessoas ouvem aquele discurso, aquela pregação falando sobre Jesus que morreu, mas que ressuscitou, está vivo. Então eles perguntam, varões e irmãos, o que eu faço? O apóstolo Pedro ele fala, olha, vocês devem ir para um show. Olha, vocês devem buscar entretenimento. É isso que eu tenho para oferecer a vocês. Não. Ele fala, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. E agora o apóstolo São Paulo, ele fala para que todos os homens se arrependam. Então a palavra, hoje, a mensagem esquecida, muitas das vezes nos púlpitos, muitas das vezes nas igrejas, é a mensagem do arrependimento. E a palavra arrependimento vem de um vocábulo grego que significa metanoia, mudança de vida, mudança de mente, transformação. Essa é a sã doutrina, essa é a oferta da mensagem do Evangelho. Porque, pastor Miranda, a mensagem do Evangelho não é um entretenimento, não é melhorar o homem por fora, é melhorar o homem, é transformar a natureza, o coração do homem. Então a mensagem do Evangelho é renovadora, é transformadora, é arrebatadora. Quando alguém tem um encontro pessoal com Jesus, a sua vida muda. Se ele mentir, ele deixa de mentir. Se ele vivia na prática do adultério, ele larga essa prática do adultério. Aliás, essa nossa sociedade tem um tecido moral tão baixo, tão terrível, que o adultério eles querem mascarar e falar, foi um caso. Querem suavizar, usar um eufemismo para o pecado. Mas quando a pessoa aceita Jesus de verdade, ela tem uma mudança de vida. Pastor Miranda, o senhor que é um grande pregador do Evangelho, que prega o Evangelho ali na Zona Sul, Copacabana do Rio de Janeiro, o senhor tem visto vidas transformadas lá em Copacabana quando as pessoas entram de cabeça no Evangelho, entrega a sua vida para Jesus? O senhor tem visto isso? Transformadas, pastor Eduardo, e uma oportunidade de esclarecer, como o senhor agora está trazendo essa mensagem
tremenda para nós de o que é a verdadeira igreja, como o senhor está falando. E nós que estamos agora em uma era que as pessoas querem mais o Cristo em casa, mas não querem ir até o Cristo, atrás de um programa disso, um programa daquilo, e ficam com a vida completamente escravizada, deturpando a palavra de Deus. E o senhor, com muita propriedade, está trazendo para nós agora o que é a verdadeira igreja e fazer parte da igreja. Olha, Deus abençoe o senhor tremendamente. Pessoas em Copacabana têm sido transformadas pelo poder de Deus no convívio com a palavra de Deus e estando na igreja. Não, e é verdade, todas as pessoas que chegaram perto de Jesus, por exemplo, Zaqueu. Zaqueu na Bíblia era um cobrador de impostos, um ladrão. Ele pegava o dinheiro dos impostos, ele enriqueceu licitamente, mas quando ele foi ter com Jesus, ele convidou Jesus, falou, olha, hoje eu vou pousar na sua casa, e Jesus pregou o evangelho para ele, aquele homem que tinha uma má fama, aquele homem se rendeu, se arrependeu dos seus pecados. Então, meu amigo, não há pecado que Deus não possa te perdoar, não há mal que você fez que o sangue de Jesus não possa te purificar. De repente você já fez parte da igreja, se desviou, se afastou, acha que não tem mais esperança. A tua consciência é como um verdugo, querendo a cada dia te atormentar, e você acha, olha, para mim não dá mais não, olha o que vão pensar de mim. O que importa é o que vão pensar de você. Se você abre o seu coração, se arrepende dos seus pecados, Deus dá uma mudança de vida. Porque Jesus Cristo, ele morreu na cruz e ressuscitou para dar esperança, para mudar a sua vida. Basta você se arrepender. Essa é a mensagem esquecida. Eu sei que essa mensagem não é uma mensagem popular. Talvez hoje você vai na livraria, você percebe muitos livros de autoajuda. Muitos livros, porque as pessoas estão precisando de uma resposta e não estão encontrando. Então, muitos livros de autoajuda, nada contra, mas o que transforma a vida de uma pessoa não são os livros de autoajuda. É o poder do Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Esse Evangelho que é a Boa Nova é o Evangelho do arrependimento. Ainda que não seja uma mensagem popular, mas nós que somos da Assembleia de Deus Central em Gramacho, vamos pregar esse Evangelho, porque foi esse Evangelho que saiu da boca de Jesus, dos apóstolos, esse Evangelho que encontrou eco na boca dos profetas, e é esse Evangelho que nós vamos continuar propagando até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tem outra característica muito peculiar da verdadeira igreja, que é uma igreja bíblica, porque às vezes, pastor Miranda, o modelo de igreja, as pessoas olham para a igreja A, B, C, uma igreja contemporânea, uma igreja atual. Mas o modelo de igreja, meu amigo, está aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Se você pegar o livro histórico inspirado de Atos dos Apóstolos, você vai ver o molde da igreja que Cristo deixou. Esse é o verdadeiro molde da igreja. A igreja que nasceu em Jerusalém foi idealizada na mente e no coração de Deus, mas teve o seu nascimento, o seu marco de nascimento ali em Jerusalém com os apóstolos, que é um primeiro discurso do apóstolo Pedro que eu comentei aqui. Mas uma outra característica muito forte é a missiologia, ou seja, a missão de pregar o evangelho. A igreja não tem a missão de reformar o mundo, mas tem a missão de transformar os corações através da pregação do evangelho. Em Marcos 16:15, Jesus Cristo falou, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Coadunando com esse versículo, também lá em Mateus 28, ele fala, né? Ide fazei discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, discípulos de todas as nações. Pastor Miranda, hoje uma grande lacuna no meio evangélico, às vezes a gente percebe, agora o IBGE de 2010, não sei quantos evangélicos, mas e a qualidade desses evangélicos? E a qualidade dessas pessoas? Será que elas são discípulos? E Jesus Cristo falou, ide e fazei discípulo. Como o senhor vê essa ordem? Vários países, pastor Miranda, que ainda o evangelho não entrou. Como o senhor vê isso? Como o senhor falou, é uma ordem de Jesus. Jesus ordenou, ide e fazei discípulo. E o Senhor Jesus, no Evangelho de João, ele disse, nisto o Pai é glorificado, que vá e dê muitos frutos. Então há uma expectativa, pastor Eduardo, de Deus em nós, de que você produza, que o crente produza. E não tem maneira maior e melhor de produzir do que você se reproduzir. Você tem que gerar outro discípulo igual a você, que é o que nós aprendemos na Escritura. E uma coisa, você gerar discípulo é uma coisa, agora criar dependentes é outra. Porque quando você gera discípulo, você leva essa pessoa a Cristo, e não a você.
o pastor, ainda que o pastor tenha um carisma, as pessoas tenham um carinho, mas nós temos o dever de levar as pessoas para Cristo. Pedro, Paulo, João, Tiago, as colunas da igreja sempre apontavam para Cristo. Cristo é o centro, essa é a mensagem cristocêntrica. E às vezes estão pregando aspectos do Evangelho, mas não a essência do Evangelho. A Bíblia diz que o único mediador entre Deus e os homens é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Versículos bem conhecidos, mas pouco vivido. E outra coisa, a pregação do Evangelho é uma ordem, não é um favor. O apóstolo Paulo ele dizia, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Agora, uma vez que eu nasci de novo e eu sou cristão, eu não posso ser egoísta, eu tenho que pregar o Evangelho. Então, de repente, você, amigo, amiga que está me ouvindo aí, a pregação do Evangelho é essa, é transformadora. O que Jesus Cristo oferece para você é transformação. E outra coisa, o Evangelho, outra característica da igreja bíblica, é uma igreja que ela tem integridade em pregar o Evangelho pleno. Porque, como eu coloquei aqui agora, existem aspectos do Evangelho, ou seja, tem a cura, vamos pregar a cura, está na Bíblia, tem promessa, tem a prosperidade, vamos pregar a prosperidade, é verdade, mas a essência do Evangelho, a engenharia da salvação, ela está apontando para Cristo, Cristo é o centro. Pastor Miranda, o senhor que é um homem rodado, que viajou por vários estados do Brasil pregando o Evangelho, inclusive agora o senhor veio de Belo Horizonte, também já foi em Israel, passou por outros países também. E o senhor percebe que o Evangelho tem sido pregado, mas apenas aspectos? O senhor tem percebido isso? Isso de uma maneira muito terrível no mundo. Por exemplo, o teor da pregação apostólica sempre foi Cristo no centro. O senhor imagina o apóstolo São Pedro, o apóstolo São Paulo aqui, abordando um único aspecto do Evangelho. Eles iriam perder uma grande oportunidade de levar Cristo da sua amplitude às pessoas. E aí você vai para a televisão, vai para um programa ou outro, e você percebe eles indo para, vem prosperar, vem isso, vem aquilo. Não é que Cristo não faça isso, mas o maior milagre que Cristo quer fazer no coração do homem é a salvação. Por isso que ele tem que ser pregado, porque primeiro ele salva, depois ele cura, liberta. Não, é verdade. Agora o senhor falou aí, vem na minha mente aqui aquele camarada lá em Cafarnaum, que ele era doente, ele estava numa maca, ele não andava, ele era aleijado, e 4 amigos deles pegaram a maca e foram tentar levar ele diante de Jesus. Mas ninguém queria sair, meu amigo, de perto de Jesus. Pô, abre aí, poxa, ele está aleijado para Jesus curar, ninguém queria sair da frente. E aí os homens, com uma fé, determinaram, subiram, foram até o telhado, tiraram o telhado, baixaram o homem diante de Jesus. E a Bíblia fala o texto lá em Marcos capítulo 2, vendo-lhes a fé pela atitude. Aí Jesus fala para ele, filho, perdoados estão os teus pecados. Aí todo mundo ficou olhando, mas pô, perdoados estão os teus pecados? Mas o homem é aleijado, o homem quer andar, o homem quer sair dessa situação, perdoados são os teus pecados? Aí Jesus Cristo estava dando uma lição ali que o principal problema desse homem, ele estava paralítico na alma. Então a paralisia da alma pega todos nós somos paralíticos na alma enquanto não encontramos com Jesus Cristo, meu amigo. E Jesus Cristo ele chega e fala, olha, perdoados estão os seus pecados. Ou seja, seu principal problema é da tua alma, é da tua salvação. E aquele homem foi salvo naquele momento e Jesus Cristo falou, olha, levanta e anda também. Então a cura foi completa, houve salvação, mas houve também cura. Então esse é o Evangelho completo, que salva a alma, que cura o corpo, que batiza com o Espírito Santo, que crê que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Então as igrejas evangélicas, elas têm o dever de pregar o Evangelho pleno. E na Assembleia de Deus Central em Gramacho, nós temos essa responsabilidade e esse prazer de pregar o Evangelho pleno. Ainda que essa mensagem não seja tão popular. Eu me lembro lá em Atos capítulo 17, quando o apóstolo São Paulo chegou lá em Tessalônica, eles falaram, olha, chegaram até aqui esses que estão alvoroçando o mundo. Aí eu pergunto, pastor Miranda, alvoroçar o mundo como? Com a televisão? Alvoroçar o mundo como? Com um grande show gospel? Não sei, naquela época, imagine, fecharam lá um local muito grande, olha, um grande show. Como é que foi que transtornaram o mundo da época? Foi com essa velha, mas atual mensagem do Evangelho de arrependimento. O mundo todo daquela época, eles transtornaram o mundo, os pensamentos, os corações, que essa mensagem
do Evangelho. Então, por isso, meu amigo, vai ter um dia que todos nós teremos que prestar conta. E eu não quero que o teu sangue seja requerido da minha mão, nem da mão do meu pastor, o meu reverendo José Santana, nem da mão desse ministério. Porque nós estamos pregando o Evangelho pleno. As portas do céu estão abertas. E você escolhe. Você toma a sua decisão. O verdadeiro Evangelho é do arrependimento. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios, capítulo 4, quem mentia, não minta mais. Quem roubava, pare de roubar e vai trabalhar com as suas próprias mãos. Então, ou seja, o Evangelho é transformador. Eu não posso dizer que eu me converti, eu entreguei a minha vida para Jesus e a minha vida continua a mesma. Porque, pastor Miranda, parece que ser evangélico hoje virou moda, é status. Olha, eu sou evangélico, artista A, artista B. Não, agora eu sou evangélico. Mas a sua vida não muda, o seu caráter não muda. Para ser cristão verdadeiramente, receber esse bom nome de cristão, não tem que ter uma mudança, pastor Miranda? Tem que ter uma mudança e o senhor está sendo muito usado por Deus. E, pastor Eduardo, graças a Deus o programa Mundo Real tem um alcance enorme, muito grande. E agora pode ter uma pessoa, um desviado da igreja, se desviou por qualquer motivo, está desviado da igreja e ele diz, mas olha, eu estou bem, eu continuo dando dízimo, só que não vai mais à igreja. Uma pessoa que foi excluída. Qual o conselho que o senhor tem para essa pessoa? O conselho que eu tenho é o conselho que está na Bíblia, o filho pródigo. Filho pródigo estava na casa do pai, tinha tudo e não sei o que deu na cabeça dele, ele saiu e perdeu tudo, porque longe de Deus nós perdemos tudo. Perde o brilho no olhar, perde a esperança, perde a paz que o mundo tanto procura, mas não encontra, porque só vai encontrar quando as pessoas se entregarem ao príncipe da paz. E esse filho pródigo então ficou no lamaçal, que simboliza o pecado, no meio de porcos, que simboliza demônios. Mas aí a Bíblia fala o texto, caindo em si, Lucas capítulo 15, caindo em si. Então ele percebeu o erro dele, se arrependeu. É a mensagem do Evangelho, arrependimento. Esse aí é um verbo, o verbo arrepender. Hoje as pessoas, pastor Miranda, querem o verbo pedir, querem o verbo abençoar, mas esqueceram do verbo se arrepender. Então o filho pródigo se arrependeu dos seus pecados, foi ter com seu pai. E quando ele voltou, o seu pai não estava escondido, meu amigo, atrás de um poste. O seu pai não mandou um criado, vai lá, recebe aquele bastardo, recebe aquele lá que se desviou. Não! Ele mesmo, pessoalmente, foi de encontro ao filho perdido. E ele deu um abraço, e ele colocou o anel, e ele colocou a sandália, e ele colocou as vestes, e ele colocou a roupa. Então, meu amigo, o próprio Deus quer receber você. O próprio Jesus quer receber você. Até aquele ladrão na cruz, no último momento, né, pode dizer com o acréscimo do segundo tempo, ele foi salvo porque ele se humilhou, se arrependeu dos seus pecados. Já o outro ladrão colocou o coração resistente, duro. E a Bíblia diz bem claro, lá no livro de Hebreus, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Tá? E não existe cristianismo sem Cristo. Não existe igreja sem Jesus. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe igreja sem Jesus. Então não adianta dizer que eu tenho Jesus, olha, está aqui no meu coração. Desde quando eu era pequenininho, Jesus estava comigo. Eu e ele, ó, somos juntinhos, tudo a ver. Eu e Jesus, aqui, ó. Mas não faz parte da igreja. Todas as pessoas que se converteram, que relata o livro de Atos dos Apóstolos, toda a Bíblia estava junto. Pastor Miranda, até o grande apóstolo Paulo, que era Saulo, orgulhoso, perseguidor da igreja, quando ele viu aquela luz mais forte que o sol ao meio-dia, ele se entregou, caiu do cavalo do orgulho, e ele se entregou para Jesus, e ele falou, não, agora deixa que eu siga o meu caminho. Não, tinha lá um discípulo, Ananias, que o recebeu, depois conduziram ele para a igreja, depois foi para Jerusalém e ficou com os discípulos, até para ser discipulado, para aprender. A igreja é uma escola, a igreja é um hospital, a igreja é um local de amor, onde você é corrigido. E a Bíblia fala que quando um sábio é corrigido, ele se torna mais sábio. Então fazer parte da igreja é se tornar sábio. E uma das características da igreja, outra característica de uma igreja genuinamente bíblica, é uma igreja que você pode examiná-la. É como os crentes lá de Bereia, né? Eles examinavam sobre o que Paulo estava falando. E o que Paulo falou, vamos ver se está dentro da Bíblia ou não. Vamos ver se encaixa ou não.
Então a nossa igreja é assim. Então, meu amigo, não tenha receio de vir para a nossa igreja, não tenha receio de fazer parte, não tenha receio de ser cuidado, ter um pastor que vai ensinar a palavra de Deus para você, porque a Bíblia fala bem claro que quando Jesus Cristo voltar, Ele vai buscar a sua igreja, a sua noiva. Deus usa essa metáfora, né, de o esposo e da esposa, da noiva. Então, quando Jesus Cristo voltar, Ele vai buscar a sua igreja. E se você não faz parte da igreja, aí, como você vai ficar? Então, por isso que é muito importante você vir. De repente, tem pessoas, como o pastor aqui bem colocou, estão com o coração magoado, mas não há mágoa que não possa ser curada, não há depressão que não possa ser expulsa, não há vazio no seu coração que não possa ser preenchido. Então, há um vazio no coração do ser humano que ele tenta preencher com riquezas, tenta preencher com desejos, tenta preencher com tanta coisa. Mas esse vazio é exatamente do tamanho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu quero que você venha meditar sobre essa palavra, né? Domingo pela manhã, na Assembleia de Deus Central em Gramacho, às 9h30 da manhã. Ali já está passando o endereço aí embaixo na tela, tá? Avenida Daci Vargas, 701 Gramacho, em Duque de Caxias. Nosso reverendo vai estar trazendo uma mensagem poderosa, nosso reverendo José Santana está trazendo uma mensagem poderosa. Então eu deixo aqui essa palavra, pastor Miranda vai estar lá em Copacabana, qual o endereço? Faça as suas saudações no o seu desfecho, por favor. É isso aí, pastor Eduardo. Agradecer ao pastor Eduardo por essa mensagem tremenda, muito especial. E Copacabana, na Ministro Viveiro de Castro, número 155, ali no Copacabana Marotel. No primeiro andar do hotel, nós estamos ali com uma reunião especial, domingo, 10 horas da manhã, para abençoar você, amigo e amiga que vai estar conosco para receber um milagre, está precisando de ouvir a palavra de Deus. Olha, esse domingo você vai estar conosco. E como ele falou, o pastor Eduardo falou aqui do grande culto na Assembleia de Deus aqui em Gramacho, meu amigo, é a tua hora. Olha, o reverendo José Santana vai trazer uma mensagem muito importante. Domingo agora, 9h30, na Avenida Daci Vargas, 701, Gramacho, Duque de Caxias. Olha, vale a pena, eu tenho certeza que Deus vai abençoar você e você vai sair de lá, vai sair do culto, vai dizer para você, olha, eu ganhei muito ter vindo à igreja hoje, ter vindo conhecer essa poderosa mão, como Deus age aqui nessa igreja viva 24 horas, amém? Pastor Eduardo. Então, meu amigo, minha amiga, eu deixo aqui a minha despedida e agradeço a você pela sua atenção e nós aguardamos vocês, que Jesus te abençoe grandemente. Um abraço, um beijo. Deus abençoe você, sexta-feira estamos de volta.